Olá, centelha, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Maia Andrade aqui, mais um episódio do podcast da Maia, onde a gente conversa sem necessidade de imagem, só o áudio. Deixa fluir, adoro podcast. Já comenta aqui embaixo se você está gostando desse formato de entrega de conteúdo para você também. Eu de verdade amo, me divirto muito gravar o podcast, porque eu fico assim bem relaxada e deixo as coisas fluírem. E o resultado é muito bom. Gente, hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebo muito, é uma pergunta muito comum. Acho que é uma pergunta que todos nós, seres humanos, em algum momento da vida já nos fizemos, que é: por que coisas ruins acontecem com as pessoas boas? A gente recebe muito essa pergunta, porque a gente está ali focando na positividade, fazendo nosso trabalho de autoconhecimento, e a gente olha para o mundo e a aparência é de que tem muita injustiça acontecendo. A aparência é de que pessoas boas estão de verdade colhendo frutos ruins. A aparência é de que coisas ruins estão acontecendo na sua vida, que é uma pessoa boa e que não merece estar passando pelo que está passando. Por que passou por isso? Por que passou por esse sofrimento? Por que aconteceu tal coisa que não é legal? Então, essa pergunta, ela reflete um julgamento que a gente tem, ainda que inconscientemente, e até um julgamento coletivo sobre o mundo. Ele parte a partir de uma mente que olha e observa os eventos da vida numa perspectiva dual, numa perspectiva dualística, de que é certo e errado, bem e mal, o que me prejudicou, o que me beneficiou. Isso é uma característica natural da mente, porque a mente, ela é dual. É o que ela faz de melhor, é dividir, é categorizar em duas partes. E o que que acontece, gente? Quando a gente olha para o mundo sob a lente, a ótica, o óculos de uma mente dual, a gente sempre vai ver a dualidade, a gente sempre vai ver a expressão das polaridades na Terra, e se a mente estiver olhando para algo, naturalmente ela vai colocar em uma dessas duas categorias, que aquela coisa que está acontecendo é ruim. Eu não vou olhar para outras coisas, outros fatores. Eu só vou olhar e dizer aquilo é ruim, é inaceitável, é injusto, é errado. E aí vai surgir um sofrimento dentro de nós, que é o sofrimento de que não deveria estar acontecendo. Isso não é justo, não deveria estar acontecendo comigo, não deveria estar acontecendo com alguém da minha família, não deveria estar acontecendo com aquela pessoa. Às vezes a gente assiste uma notícia no jornal e a gente vê uma grande injustiça. Nossa, você viu o que aconteceu com aquela notícia que deram? Que injustiça o que fizeram? E aí a gente olha e não quer aceitar. Mas é importante para que essa pergunta seja realmente respondida, e apenas eu vou dar o meu melhor aqui, gente, compartilhando como é que eu lido com essa questão, é que eu tenho que me perguntar: por que ótica, por que perspectiva eu estou olhando para essa situação que me parece injusta? Essa pessoa parece boa e o que está acontecendo com ela parece mal, parece ruim, ela não merece. Ou até eu, poxa, o que eu fiz para merecer? Eu não merecia isso, eu fiz tudo de bom. Então, na nossa mente dual, a gente vai olhar e ver que a gente foi só o mocinho, o bonzinho da história e que simplesmente o outro é o vilão. O que aconteceu é uma coisa ruim, não deveria estar acontecendo. Mas pense bem, pensar desse jeito traz algum benefício para a sua vida? Pensar desse jeito traz algum equilíbrio para o seu corpo? Como eu me sinto quando eu penso que isso que está acontecendo não deveria estar acontecendo? Como você se sente? Vai falando, vai pensando aí. Com certeza deve se sentir tenso, os músculos tensionam, fica estressado, faz mal para a gente quando a gente olha por essa perspectiva. Só que a perspectiva dual, ela não se restringe só à polaridade negativa, tem a positiva também.
Eu posso achar que aquilo é a melhor coisa que já havia acontecido comigo. Eu posso achar que aquilo ali é uma bênção. Olha o cavalo de Troia, né? No primeiro momento, nossa, que presente maravilhoso. Depois aquele presente se tornou numa bomba, numa sabotagem. E ali naquele momento a minha mente dual olhou para aquilo e disse: "Uau, isso é bom que está acontecendo comigo". Mas lá na frente você percebe que aquilo ali não trouxe tantos benefícios. Quem nunca, né? Aí a gente chama isso de decepção, que a gente foi enganado, que você acreditou, que não era justo, mas no momento que estava acontecendo, você jogou para a polaridade de que aquilo era bom. E eu queria ilustrar para você com uma história que eu li no livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E nesse livro, Eckhart Tolle conta uma história. Ele conta a história de um homem que ganhou um carro num sorteio, e nesse sorteio, ele ganhou o carro e os familiares, os amigos comemoraram e falaram para ele: "Nossa, como você é um homem de sorte, hein? Que sorte ter ganhado esse carro." Ele simplesmente, de forma neutra, olhando aquele acontecimento, disse: "Pode ser." Passado alguns dias, o homem estava dirigindo o seu carro que havia ganhado no sorteio e, num acidente de trânsito, um motorista bêbado bateu nele e ele capotou no carro, o carro se destruiu e ele foi hospitalizado, teve que passar por cirurgia. E lá no hospital, na cama de hospital, novamente os amigos e os familiares foram lá e disseram: "Nossa, mas que azar, não é mesmo, que aconteceu isso com você, que infortúnio, que desgraça, que coisa ruim. Esse motorista bêbado bateu no carro e você estava no carro do sorteio." Ele só simplesmente, de uma posição neutra, ele disse: "Pode ser." Passado alguns dias, o homem, ainda internado no hospital, teve a notícia de que um desmoronamento de terra levou a casa dele. Levou, fez escombros, enfim, tudo foi embora. E aí ele só não morreu porque estava internado no hospital. E aí falaram para ele, alguns amigos disseram: "Nossa, mas que azar que aconteceu isso com a sua casa, que infortúnio, por que aconteceu isso com a sua casa, que triste, não deveria ter acontecido isso com a sua casa. E você, olha só como está a sua vida, que tristeza, né? Primeiro foi acidente, depois se hospitalizou e agora sua casa foi derrubada. É muito azar." O homem simplesmente respondeu: "Pode ser." Enquanto outra polaridade dos amigos e familiares falaram: "Que sorte a sua de que estava aqui no hospital. Se você estivesse na sua casa, não teria perdido só a casa, mas teria perdido a vida também. Então, acabou que essa situação toda do hospital, envolvendo o acidente, salvou sua vida, porque você não foi junto com a casa que desmoronou." Então, viu só como a vida é assim? A mente é dual, ela vai sempre olhar a situação de uma polaridade positiva ou negativa. Você vai escolher. Existe também uma coisa que a gente precisa considerar para olhar para todas as situações de forma sábia, que eu chamo de lei da causalidade, ou lei das causalidades, também chamada de lei da causa e efeito, ou princípio hermético de lei de causa e efeito, que fala que para todo efeito observado existem uma cadeia de causalidades que geraram, culminaram, resultaram naquele efeito. É como uma cadeia de causalidades, é como uma analogia de uma corrente. A corrente ela é feita pelos vários elos dela que conectam um ao outro, formando o objeto inteiro. Então, um evento observado é como um elo dessa corrente. Existem outros eventos que aconteceram anteriormente e que ainda acontecerão após aquele efeito, que estão todos conectados. Eu gosto de dar o exemplo do bordado da vida. Eu chamo bordado da vida, que diz que, sabe aquele bordado antigamente que tinha, antes das máquinas de bordar existirem, quando as bordadeiras eram manuais, bordavam-se roupas inteiras, panos de prato, enxoval do bebê. E pelo lado de dentro do bordado,
Tudo parecia muito bagunçado, fios coloridos conectados aleatoriamente, sem parecer ter alguma razão para tal. Só que quando você vira o bordado, você olha e você vê que está tudo direitinho. Cada ponto daquele que parecia estar bagunçado, na verdade, está formando uma forma muito harmônica que quem olha pelo lado de dentro não consegue ver. Então, aqui nessa nossa esfera temporariamente humana, muitas vezes a gente está olhando a situação do lado de trás do bordado da vida. A gente não consegue entender por que isso está acontecendo e, naturalmente, uma pessoa conduzida, dominada pela mente dual, ela vai categorizar aquilo como positivo ou negativo. Só que aquilo que parece tão positivo pode ser, sei lá, uma armadilha, não é tão bom assim, né? Você mesmo já passou por situações que você pensava que você estava comprando o gato por lebre e aí acabou se dando mal depois, não é mesmo? Porque julgou que aquilo era o bom. E a mesma coisa, quantas vezes na vida da gente acontecem coisas que a gente acha que é a pior coisa que poderia ter acontecido, e lá na frente a conta fecha e sempre é para o nosso benefício. Então, nós não conhecemos todas as causalidades envolvidas naquele ato que estamos observando, naquele ocorrido que estamos observando. Podemos ver o que for na nossa frente acontecendo, com um idoso, com uma criança, com um animal, com a gente, com um parente, seja com quem for. Considere apenas que você está tendo a capacidade de ver apenas o efeito, mas você desconhece as causalidades, que são várias, que transpassam encarnações para que aquilo esteja acontecendo. A única coisa que nós podemos fazer para passar por essas catarses, por esses questionamentos da nossa mente dual e passar por isso de uma forma positiva é acreditar de verdade, confiar que tudo ocorre para o nosso bem maior, que tudo ocorre por uma causa maior, melhor, que ainda que eu não entenda, não consiga compreender neste momento, isso que está acontecendo vai se converter em bem em algum momento. Vem para o crescimento, expansão do universo, da minha centelha, da sua centelha, da pessoa que está passando por isso. Imagina, eu dou o exemplo da apresentadora Oprah Winfrey. Gente, a vida dela inicial foi muito difícil. Com 6 aninhos de idade, a mãe dela já não queria ela. Deixou ela ser criada com a avó. Não, antes dos 6 anos, a mãe simplesmente deu ela para a avó e, naquela época, a mãe dela, era muito raro uma pessoa de cor negra casar com uma pessoa de cor branca. Então, o que acontecia? Acontecia que a mãe dela conseguiu casar com um homem branco e, por isso, deixou a Oprah. Porque a Oprah era de pele preta, então ela não queria a Oprah. E aí deixou com a avó. E a avó criou a Oprah. Só que a avó acabou falecendo, depois a Oprah teve que ir para a casa da mãe, a mãe não queria aceitar ela, já tinha outros filhos, né, com o homem branco que ela havia aceitado, naquela época o racismo estava muito forte ainda, e aí ela conta que foi assim, muito, muito impactante, que a primeira noite que ela passou na casa da mãe com o padrasto, ela teve que ficar na varanda, do lado de fora, com 6 anos de idade, porque ela não foi aceita para dormir dentro da casa. Então, assim, muita coisa que a Oprah passou e alguém poderia ter olhado, dito, se indignado muito. E claro, isso não quer dizer que a gente deseje que as crianças passem por isso, nada disso justifica. Mas num padrão, num universo mais interno, isso estava acontecendo para o bem da Oprah, de alguma forma. Tudo que ela foi passando, tornando uma pessoa forte, resiliente, e criou para ela aquilo que ela precisava, aquela resiliência interior, para ela ser esse fenômeno mundial que ela é hoje. A história dela inspirar milhares de pessoas. Então, sabe aquela história de que vão jogando pedras, pega as pedras e constrói o teu castelo? Nós não sabemos no nível mais profundo da existência, da história daquela pessoa, o que aquilo está colaborando para ela. Mas lá na frente,
a pessoa vai entender. Lá na frente a conta vai fechar, lá na frente as coisas vão se organizar. Um exemplo muito simples é muita gente que termina relacionamento, casamento, namoro. Naquele momento que o relacionamento terminou, é um apego muito grande à forma que aquele relacionamento existiu por algum tempo. Apego à forma, e forma é impermanência, é outra lei do universo, a impermanência, que é o ritmo. Então, chegou um ciclo que se fechou e a pessoa acha que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi terminar aquele relacionamento. Ela se sente rejeitada e o foco dela vai estar na perda. E ela vai sofrer. Porque isso aconteceu, ele não deveria, eu sou uma pessoa boa, ele fez isso comigo. Só que lá na frente, a pessoa consegue um outro casamento, um outro relacionamento muito melhor do que o que tinha antes. Ou descobre que estar solteira é muito melhor do que estar casada, estar amarrado num relacionamento que era antes. E aí até a pessoa diz, ai, nem quero mais pensar nisso. Simplesmente você supera aquilo. Eu mesma, se eu fosse olhar para trás dos relacionamentos amorosos, de namorado que eu tive, eu dou graças a Deus, porque não deu certo. Eu sou muito feliz que não deu certo. Eu agradeço, eu honro, eu abençoo os meus ex-namorados, mas eu estou muito bem casada com meu marido, Elson, hoje. Entendeu, gente? Então, na hora que a gente está passando pela situação, parece que o mundo vai desabar, parece que não dá. Mas agradeça, gente. Sempre agradeça, ainda que eu não entenda as causalidades que geraram esse efeito e quais serão os resultados futuros desse acontecimento. Eu escolho confiar que é para o meu crescimento, para o meu bem, que isso logo vai passar, que algo bom vai acontecer disso. Ainda que no momento que a gente está passando pela situação, é muito difícil a gente aceitar isso. Mas você não tem escolha, a sua escolha são só duas. Ou você permanece resistindo, se agarrando ao que a mente dual, categorizando em positivo e negativo, em justo e injusto, e isso é muita dor que você vai sentir. Ou você escolhe ver a situação além da mente dual, por cima da mente dual. Imagina que a mente dual, ela é um óculos, e esse óculos, cada lente desse óculos, cada olho, é um positivo e um negativo. Então, quando eu estou olhando para o mundo, de um lado, a lente do óculos está azul, do outro está vermelha. Então, você vai olhar para o mundo com o óculos. Mas existe um ponto de vista, existe uma perspectiva que ela transcende a perspectiva dual que a mente tem. Quando estou me identificando com um personagem físico, eu estou me identificando com a minha mente. E eu vou usar essa identificação mental dual para tudo aquilo que eu observar. E é nessa perspectiva dualística que eu distorço os acontecimentos entre bons e maus, entre certos e errados, entre deverias e não deverias. Mas quando eu entendo que eu não sou essa mente, que a mente, a natureza dela é dualística, ela não vai ter como ver nada de forma neutra, aí eu entendo que existe uma outra camada de perspectiva que transcende, que está por cima, que está além, que é superior à observação dual da mente, que é a consciência. Eu chamo isso de esfera do absoluto e esfera do relativo, porque é isso que fala lá no Caibalho, é o exemplo que dá, relativo e absoluto. A mente existe na esfera do relativo, ela vai colocar as coisas entre os seus polos. E o absoluto é a nossa consciência neutra, também chamada de consciência incondicionada, que não está sob a condição de nenhuma forma em nenhum dos aspectos. Só que não tem como a mente entender como é essa neutralização, porque a mente vai entender isso como apatia. Ah, então vou ter que ser apática, Mai, não vou mais ter que ter emoção, vou ter que achar aquilo que é errado de normal, entendeu? Isso é a mente tentando usar o óculos da consciência. A mente é míope sem o óculos dela. Ela vai tirar o óculos e ela vai ver tudo embaçado. Ela não consegue ver sob a perspectiva
do absoluto. Ela não consegue ver sob a perspectiva da consciência incondicionada, sem forma, sem viés algum. Ela, imagina uma pessoa míope, ela está com óculos e ela está vendo. Tirou o óculos, não vê nada. Então a sua mente talvez esteja tentando entender o que é a perspectiva da consciência incondicionada, da neutralização, da consciência sem forma, do absoluto, e a sua mente vai fazer aquele esforço mental e você não vai conseguir, porque a mente não existe no absoluto. A mente existe somente no relativo, e o relativo, ele é dual, ele é de duas faces. E no absoluto não existe nada além do um, do uno, do ponto zero. Então não tem como compreender racionalmente essa perspectiva, mas você pode sentir, permitir que sinta no seu coração essa compreensão. E essa compreensão, ela não vem do nosso cabeção, ela vem do nosso coração. Essa compreensão, ela não vem de forma intelectualizada. De forma intelectualizada, eu vou olhar para o absoluto, para a neutralização, a consciência incondicionada, esse olhar neutro, e vou achar que isso é apatia, vou achar que eu vou virar um cubo de gelo, que eu não vou ter emoção de nada mais. A mente não consegue entender. Ela vai transformar nisso, mas não é isso. Imagina, vamos dar um exemplo aqui para dar uma amenizada e acalmada na mente. Um exemplo que pelo menos para mim funciona muito. E imagina que você é o diretor, o roteirista e que escolheu os atores de uma peça de teatro. O diretor, o roteirista é tudo, você faz todas essas áreas aí. Você escreveu a peça de teatro, o enredo, e aí você contrata os atores. Você se senta ali na plateia para assistir o espetáculo que você criou do ponto de vista do diretor, do roteirista. E você vai olhar os personagens lá. Só que do ponto de vista dos personagens, das personagens que estão ali interpretando aqueles papéis fictícios, tudo aquilo é real. Aquilo dói, aquilo é alegria e tristeza, tudo é vivo. Só que o diretor está olhando, ele sabe que aquilo é uma encenação. Ele vai se envolver, porém ele não vai se perder lá. Então, quando a gente está sonhando, a gente se perde no sonho, achando que tudo aquilo é real. Então, esse mundo, a esfera do relativo, ela é um sonho. Nós estamos dormindo. A gente acha que de verdade tudo é o que está acontecendo, é a realidade essa. E não quer dizer que não esteja acontecendo. O enredo da peça de teatro, ele está acontecendo, só que ele não é real ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ele está acontecendo, ele não é real. Ele é apenas uma ficção. Então, a vida na esfera do relativo é uma ficção da consciência. Você é a consciência incondicionada que está vivendo um sonho. E quando você se identifica com o personagem, você está sentindo a dor que o personagem sente, a indignação que o personagem sente, e você não entende nada além daquilo que o personagem é capaz de entender. Então, esse olhar que transcende a consciência condicionada é o olhar da consciência incondicionada. É o olhar da esfera do absoluto, aonde você olha todas as coisas a partir do lado certo do bordado e vê que tudo está conectado. Então, no momento que a dor vem, você está se identificando como uma consciência condicionada ao personagem que você está interpretando. E esse personagem, ele não é capaz de sentir e entender nada além daquilo que está dentro do escopo dele de compreensão. Mas a partir do momento que você se desconecta ou se desidentifica da mente, do personagem, da realidade tangível das coisas acontecendo, entende que a vida é uma ficção e que tudo aqui é de passagem, e você vai confiar, você simplesmente vai confiar. É uma coisa que você não vai entender com o cabeção, é com o coração. Basta você jogar para o coração. Falar uma simples frase como: eu sei que tudo está conectado,
Eu sei que olhando pelos meus olhos humanos, pela minha mente dual, tudo isso parece muito injusto, não é legal, não gosto, não sinto que gosto, não, isso dói, mas eu sei que existe uma outra forma de ver toda essa situação que faz tudo sentido. Mesmo que eu não seja capaz nesse momento, por causa da minha dor, de ver a situação dessa forma, mas eu sei que existe, eu confio que existe, e eu confio que essa outra perspectiva mais elevada, que agora eu não consigo ter, ela vai transformar tudo isso em algo de meu benefício, ou para o benefício do outro, ou para o benefício da pessoa que está passando. Entende? Você confia, você entrega, você considera a existência de uma outra perspectiva mais elevada do que a perspectiva da mente dual, que está interpretando aquilo como deveria e não deveria, como certo e como errado, como bom e como mal. Ok, gente? Essa foi a minha contribuição. Espero que esse podcast, esse áudio traga para você aquela paz, aquele alívio em momentos de grande dificuldade que você possa estar passando, que esteja revoltado com a vida, seja lá o que for, que traga essa paz, essa clareza que você precisa no momento de que você estiver fazendo essa pergunta. Ai, por que coisas boas e ruins acontecem com as pessoas? Ok? Essa é a minha contribuição para você. Um grande beijo da minha centelha para a sua